meus irmãos, boa noite. Vamos para mais uma oração da noite. Eu espero que todos vocês estejam bem na presença do Senhor. Então vamos lá, né, meus irmãos? Nós não podemos parar. Hoje vou falar aqui cinco versículos que provam que Jesus é maior que qualquer doença. Hoje eu vou falar sobre isso, viu, meus irmãos, né? Então, eu espero que vocês tiveram um dia ótimo na presença do Senhor. Eu espero que vocês foram trabalhar, né? Sempre orando, falando com o Senhor, mesmo no trabalho. Meus irmãos, vamos ficar mais próximo do Senhor, porque quanto mais próximo do Senhor, é melhor. É melhor. Então, vamos começar, né? Para nossa noite ficar melhor, né? Nós temos que fazer oração, nós temos que examinar a Bíblia, ou então louvar, entendeu? É a mesma coisa de manhã. De manhã, como eu faço, meus irmãos? Acorde, examine a Bíblia para você ver como o seu dia vai ser maravilhoso. Teste para você ver, meus irmãos. É muito bom. É muito bom. Então, qualquer que seja a doença, epidemia ou até pandemia, temos uma certeza: Jesus é maior. Qualquer que seja a doença, epidemia ou até pandemia, temos uma certeza: Jesus é maior. Quando ele exerceu o seu ministério na terra, doenças como a lepra e tantas outras assolaram a sociedade. O salário do pecado é o quê? A morte. E as doenças são uma das consequências do pecado no mundo. Jesus combateu a morte e o pecado, curando os enfermos e nos dando a salvação eterna. Você sabia que as doenças que hoje em dia muitos irmãos têm é a consequência do pecado? Você sabia a consequência do pecado? As doenças que nós temos? Entendeu? Às vezes a pessoa está passando ali um momento de dificuldade, né? Uma doença difícil de ser curada. Isso é uma consequência do pecado, meus irmãos. É uma consequência do pecado. Entendeu? Quando aceitamos a Cristo, a doença e a morte já não são capazes de nos deter. Todo aquele que crê em Jesus e confessa que Ele é Salvador é liberto do pecado e da morte. Jesus ressuscitou, venceu a morte e continua curando nos dias de hoje, né? Quem ora em seu nome, né, é capaz de realizar grandes coisas. Isso aí está lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14, né? Então, Jesus venceu a morte e continua curando nos dias de hoje. Curou antigamente, cura agora e vai curar para sempre, né? Ele sempre cura, meus irmãos. Entendeu? Curou no passado, agora no presente. O Senhor está curando e no futuro vai continuar curando, né? Porque ele venceu a morte e continua curando. Entendeu? Você entende uma coisa, meus irmãos? Jesus só quer uma coisa: quer te salvar, meus irmãos. Ele quer só te salvar. Você imagine, meus irmãos, olha, você viver com o Senhor lá no céu, né? Só alegria, só momentos bons. Não vai ter tristeza, não vai ter isso mais não, meus irmãos. Lá vai ser muito bom. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso. O mundo daqui é passageiro. Não adianta nós se apegar com esse mundo porque é passageiro. Então, Jesus cura sempre nós, né? Jesus me curou. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, como já curou muitos e muitos irmãos. Talvez você não seja, ainda não se curou, né? Porque você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas se hoje você se ajoelhar e dizer: Senhor, você é meu Senhor e Salvador, e a partir de hoje vou mudar de vida. Pronto, meus irmãos. Você já está liberto, né? Aí Jesus já te curou. Agora é uma vida nova que você vai ter pela frente.
Só não pode você voltar pro mundo de volta. Isso você não pode fazer. Voltar pro mundo de volta, né? Às vezes eu fico pensando, a pessoa tá no caminho do Senhor, certo? Do nada a pessoa só volta pro mundo. Poxa, eu fico sem entender, meus irmãos. Só que aí depois eu penso que a pessoa não vigiou. O que é não vigiar? É a pessoa começar aos pouquinhos a praticar aquelas coisas que ela praticava antigamente. Não é de vez, aos pouquinhos, né? Por exemplo, a pessoa se converteu, estava no caminho do Senhor, aí o que acontece? Deu até um bug na mente, meus irmãos, agora. A pessoa estava no caminho do Senhor, não é isso? Tá certo. Aí ela deixou a mente vazia, né? Não vigiou. O que acontece? Ela começou a praticar aquelas coisas que ela praticava antigamente. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, pronto, voltou pro mundo. É aos pouquinhos que volta pro mundo. Pronto. Saiu do caminho do Senhor. Se você não perseverar até o fim, você não vai ter a salvação. Não adianta você ir só até a metade do caminho. Tem que ir até o fim. Então, né, meus irmãos? Tem que ir até o fim. Na Bíblia podemos ver quantos milagres Cristo realizou e aprendemos com seus ensinamentos. Aquele que crê em Cristo tem autoridade de levar a palavra que liberta e sara. Aquele que crê em Cristo, né? Nós que pregamos o Evangelho, somos aqueles que creem em Cristo. Entendeu? Continuando. Neste artigo mostraremos 5 versículos que prova que Jesus é maior que qualquer doença e a morte não pode vencê-lo. A morte não pode vencê-lo. Meus irmãos, só de você saber que você pode ter uma vida eterna, é só você viver em santidade, uma vida eterna ao lado do Senhor. Entendeu? Às vezes eu fico pensando, né, aqui, eu fico pensando, meus irmãos, como é que as pessoas deixam, né, viver em santidade para viver no mundo? Entendeu? Como? Me diga como isso? Porque o que acontece é que as pessoas estão adaptadas muito no mundo, né? Ninguém quer parar de luxar para ajudar os irmãos. Ninguém quer parar de comer aquela comida que faz mal, né? Ninguém quer parar de beber, ninguém quer parar de fumar, ninguém quer parar dessas prostituição, ninguém quer parar, né? Para viver santidade. Poxa, Jesus tá aí, né? Para libertar a pessoa, de mãos abertas. Entendeu, meus irmãos? E eu tenho certeza, né, que as pessoas que estão no mundo têm aquele grande vazio dentro de si. E esse vazio só preenche com Jesus Cristo. Só com Jesus Cristo. Você pode ter R$ 1.000.000 na conta, você pode ter o melhor carro do mundo, você pode ter a melhor casa, você pode ter o que for. Esse vazio só preenche com Jesus Cristo. Você pode ter certeza, meus irmãos. Isso você pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Só Jesus Cristo preenche esse vazio que às vezes você está sentindo aí, né? Mas você não quer sair do mundo. É inacreditável o que acontece com os irmãos. Então, primeiro, quero seja purificado, né? Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3 fala: um leproso aproximou-se, adorou-se de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra, né? Continuando. E da vontade de Cristo todos sejam curados. Antes de tudo, devemos crer que Jesus pode nos curar e assim colocarmos a nossa fé em ação. Jesus quer nos curar. Coloque a sua condição diante dele e creia. Sim, ele é capaz de realizar um milagre na sua vida, né? Sim, ele é capaz de realizar um milagre na sua vida.
Com certeza, meus irmãos. Com certeza. Vamos continuar aqui. O segundo. Filha, a sua fé o curou. Eu tenho certeza que eu acho que vocês conhecem essa. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22, fala: Nisso uma mulher que havia 12 anos vivendo, Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou nas bordas do seu manto, né? Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Só de topar no manto do Senhor ali, a mulher se curou. Imagine, meus irmãos. Nossa, deve ser foi muito maravilhoso, né? A mulher topou ali, a mulher ficou curada. Porque a fé dela curou, entendeu? E hoje acontece com nós também. Se nós tem fé, acontece muitos milagres na nossa vida. Principalmente você tem um pai, né? Seu pai. Aí seu pai tem uns 10, 15 anos que está bebendo, né? E você orando, tenha fé que você vai conseguir um dia e seu pai vai se converter. Então tenha fé, né? Nada é impossível para Deus, né? Para quem não sabe, meu pai, ele tem esse vício, né, na cachaça, mas eu venho orando pelo meu pai. E não só pelo meu pai, é por minha família. Eu oro por todos os meus irmãos, entendeu? Para ele se libertar, e eu tenho fé que ele vai se libertar, entendeu? Então, tenha fé, meus irmãos, tenha fé. Continuando, um exemplo de fé em ação. Foi um milagre realizado na vida da mulher com hemorragia. Bastou ela tocar em Cristo para ver a sua condição se revertesse. Cristo sabia que aquela mulher acreditava no seu poder. A prova disso foi o esforço daquela mulher. Realmente ela chegou atrás da sua cura e Jesus reconheceu a sua fé. Né? Jesus reconheceu a fé, né, dela chegar ali por trás e topar no manto, né, do Senhor, né? Se não me engano, no manto, não é isso? No manto. Terceiro, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Né? Mateus capítulo 9, versículo 27 a 29 fala: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Então, nessa passagem, devemos ver como a fé em Jesus edifica, o que revela o seu poder. Os cegos, mesmo sem ver, criam no poder de Deus e confessam a sua fé. Jesus fez uma pergunta, né, chave aos cegos: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E hoje, meus irmãos, trazendo para hoje, vocês creem que seu pai pode ser liberto da cachaça ou do mundo das drogas? Vocês creem? E aí? Vocês creem que um cego ele pode voltar a enxergar? E aí? Vocês creem, meus irmãos? E aí agora? Se respondam aí agora, né? Então, e você? Você crê que Jesus é capaz de te curar? Para mim, com certeza Jesus é capaz de me curar, porque ele já me curou, né? Porque eu praticava muitas coisas do mundo, né? E como já falei, né? Eu era totalmente, sei lá, meus irmãos, perdido. Eu não examinava a Bíblia, né? Eu era um cara que caia muito em pornografia. Eu não tenho medo de falar isso, porque isso realmente aconteceu comigo, né? E eu sei que muitos irmãos estão caindo,
né? Eu fui um cara também que só pensava em jogar. Eu não ligava para a palavra do Senhor. Mas hoje eu estou curado. Hoje eu estou curado disso tudo. Graças ao Senhor, meu Deus, né? Graças a Ele. Hoje eu estou curado, estou liberto desses pecados, né? Então, creia nele e seja feito conforme a sua fé que você tem, né? Então, meus irmãos, a quarta é: Ele fará o que vocês pedirem em seu nome. Vocês veem aqui que quando eu faço a oração, meus irmãos, eu falo em nome de Jesus, amém. Porque você tem que falar em nome de Jesus, amém. Porque esse nome é poderoso, entendeu? João capítulo 14, versículo 13 e 14 fala: E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha lá, tá vendo? Para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, né? Agora, você não vai orar, né? Vai dizer: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, em nome de Jesus. Aí também, né, meus irmãos? Aí também não, né? Aí também, desse jeito, não dá, né? A maior prova que Jesus está acima de qualquer doença está na autoridade do seu nome. Através do nome de Jesus, demônios são expulsos, pessoas são curadas, a vida são transformadas, tudo isso na autoridade do seu nome. Todas essas coisas sucedem para que o nome de Deus seja glorificado no Filho, e ele mesmo disse: O que pedir em meu nome, eu farei. Então peça sabedoria, entendimento, né? Motivação, saúde, peça força, né? É isso que temos que pedir, né, meus irmãos? É isso que temos que pedir, né? Então, é isso, né? Toda vez que você for orar, fale em nome do Senhor Jesus, né? Porque esse nome é poderoso, meus irmãos. Esse nome é poderoso. E a quinta e última, Jesus te deu esta autoridade: cure os enfermos, né? Então, chamando seus... Lá em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 8, fala assim, chamando seus 12 discípulos, deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, você recebe de graça, dê também de graça, né? Expulse os demônios, vocês receberam de graça, dê também de graça, né? Como os filhos de Deus, continuando, vamos irmãos já. Como filho de Deus, recebemos de Cristo a autoridade de curarmos os enfermos e fazer grandes coisas através do seu poderoso nome. Tenha fé, creia e exerça essa autoridade dada por Jesus. Leve aos que necessitam a palavra da salvação, de graça o que de graça recebeu, né? Então, meus irmãos, esse foi o 5, né? E o 5 o quê? O 5 versículo que prova que Jesus é maior que qualquer doença, né? Qual foi? Né? Mateus capítulo 8, versículo de 2 a 3, o primeiro. Segundo, Mateus versículo 9, Mateus capítulo 9, versículo de 20 a 22. O terceiro, Mateus capítulo 9, versículo de 27 a 29. Né? Deixa eu ver, se eu não falei errado, né, meus irmãos? Para depois, se você for... Ah, tá certo. Porque senão vocês vão procurar e às vezes não acha, né? Então tem que falar certinho. O quarto, tá em João capítulo 14, versículo de 13 a 14. E o quinto, né? Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 8, né? Então, meus irmãos, o que eu venho aqui falar a vocês é que Jesus te ama muito, né? Coloca o Senhor em primeiro lugar, né? Coloca o Senhor em primeiro lugar. Meus irmãos, 2023, fique mais próximo do Senhor, né? Cole os 10 mandamentos em algum lugar para você não esquecer. Examine mais a Bíblia, louve mais, ore mais. É isso que devemos fazer, meus irmãos. Sei lá, veja mais pregação, né? Em vez de escutar outras coisas que não vão te aproximar de Deus, vá, escute alguma pregação, né? Ou então examine mais a palavra do Senhor. É isso que devemos fazer, meus irmãos. É isso que devemos fazer. Mas vamos fechar nossos olhos e vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Que o Senhor proteja cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma maravilhosa noite na presença do Senhor. E que o Senhor amanhã nos dê saúde, força, sabedoria, entendimento. É isso que te pedimos, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e escreva nosso nome no livro da vida. É isso que te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor proteja cada um dos meus irmãos, né? Que cada um dos meus irmãos possa dormir protegido pelo Senhor, meu Pai. E é isso que te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que talvez você que esteja vendo a minha primeira oração, o primeiro vídeo aqui do canal, Jesus Cristo te ama, né? E Ele está de mãos abertas ali, te esperando você voltar, né? O caminho do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que é difícil, né? Eu sei que é difícil, mas nós temos que ficar mais e mais próximo do Senhor, meus irmãos, porque está chegando o fim, né, dos tempos. Já estamos nos fins dos tempos, tá vendo aí tudo acontecendo, né? Tantas coisas acontecendo, né? E temos que pregar o evangelho, né? Temos que pregar o evangelho para todo mundo. Todo mundo tem que conhecer a palavra do Senhor, entendeu? Todo mundo tem que conhecer a palavra do Senhor. E estamos aí, né, pregando o evangelho, meus irmãos. Se sua Bíblia está fechada, se ela está assim, abra e comece a examinar. Se sua Bíblia está aberta lá no Salmo, como eu vejo muitas pessoas, deixa lá no Salmo assim. Eu tenho certeza que chega a estar cheio de poeira, de tanto ficou parada. Então, passa a mão, tira aquela poeirinha de cima, comece a examinar. E você vai ver como vai ficar maravilhoso a sua vida. Mas também não é só examinar, e sim praticar o que está aqui dentro da palavra do Senhor. É isso que devemos fazer, meus irmãos. É isso que devemos fazer. Você não sabe quão poderoso é a palavra do Senhor e o nome do Senhor, Jesus Cristo, né? Se sua vida, né, está ruim, você está desanimado, você está com vazio, ou sei lá, você está com depressão, ansiedade, alguma coisa, tranque no seu quarto, meus irmãos, e comece a examinar a Bíblia. Comece a pregar o Evangelho para os irmãos. E você vai ver, meus irmãos, como vai melhorar a sua vida, né? É isso que eu queria falar para todos vocês, meus irmãos. A oração de hoje era isso, né? Principalmente tem que pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão muito ruim, a vida, né, tá uma bagaceira, né? Então você tem que pregar o evangelho para aquelas pessoas que também tá passando por depressão, né? A pessoa só fica ali trancada no quarto. Você tem que ir lá pregar o evangelho para essa pessoa entregar sua vida para Jesus. E depois essa pessoa vai lá e prega para outra pessoa que está com depressão. E assim nós vamos tirando as pessoas da depressão, porque é uma coisa, né, que é complicado, né, a depressão. E temos que estar aqui para ajudar os irmãos, né? E para a pessoa também sair da depressão, ela tem que querer, meus irmãos, entendeu? A pessoa vai lá, prega, mas também a pessoa tem que querer, né? E tanto também para ansiedade também. E é isso, meus irmãos, passar a examinar mais a Bíblia, louvar mais, orar mais, para ficar mais próximo do Senhor, né? É isso que temos que fazer, né, meus irmãos? Todos os dias, né? Orar sempre, falar com o Senhor sempre, né? E examinar a palavra do Senhor, né, meus irmãos? Porque isso é essencial, né? E se você ficar um dia sem examinar a palavra do Senhor, você vai ver como você vai se sentir mal, né? Porque quando não examina a palavra do Senhor, meus irmãos, um dia, se eu ficar sem examinar a palavra do Senhor, eu me sinto mal. É como se eu estivesse deixando Deus de lado. Para mim é isso, eu não sei vocês. Só que quando não examina a Bíblia, né?
Às vezes um dia ou outro, às vezes eu não examino, né? Porque tá fazendo alguma coisa. Aí eu fico pensando, poxa, eu preferi fazer essas coisas do que examinar a palavra do Senhor. Quer dizer, você deixou a palavra do Senhor em segundo plano. Você deixou o Senhor em segundo plano. Tem que colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos. E às vezes nós deixamos a palavra do Senhor em segundo plano. E aí, meus irmãos? E às vezes nós abrimos a boca dizendo que nós amamos ao Senhor. Ama desse jeito. Às vezes nós deixamos, né? E não é só eu não. Isso acontece com vários cristãos também. Às vezes a pessoa deixa de examinar a palavra do Senhor para ir fazer alguma coisa. E depois nós abrimos a boca dizendo que ama o Senhor, né? É brincadeira, né, meus irmãos? Para amar o Senhor, meus irmãos, nós temos que examinar isso aqui todos os dias. Hoje em dia, eu estou examinando todos os dias, né? É muito difícil não examinar a Bíblia, meus irmãos, porque agora é todos os dias mesmo. Mas você não examinar a Bíblia é muito complicado, meus irmãos. Todos os dias temos que examinar, todos os dias. Não pare, não pare de examinar. Ah, mas sábado, domingo, examine. Também. Semana toda, todos os dias. Ah, primeiro dia do ano, examine a Bíblia. Ah, mas no último dia do ano, examine a Bíblia. É isso, meus irmãos. É todos os dias, né? É como eu falei. Às vezes nós abre a boca e fala, Senhor, nós amamos o Senhor. Só que às vezes nós deixa a palavra do Senhor, né? Nós deixa o Senhor de lado, de segundo plano. Nós não podemos fazer isso. Quando você acorda, meus irmãos, né? Eu já vou finalizar, porque senão vai ficar muito grande, né? Quando você acorda, se a primeira coisa que você pega é o celular, você já deixou o Senhor em segundo plano. Se a primeira coisa que quando você acorda você pega o celular, você já deixou o Senhor em segundo plano. Você só deixa o Senhor em primeiro plano, né? Você só coloca o Senhor em primeiro lugar quando você acorda e vai orar. Isso é primeiro lugar, né? Ah, isso aí que é primeiro lugar, né? Você acordar e foi orar. Isso é você colocar Deus em primeiro lugar. Agora você acorda e já vai mexer no celular, ver as coisas do mundo. Você já deixou Deus em segundo plano. Nós temos que parar com isso, meus irmãos. Isso geralmente acontece com todos nós, né? Uma hora ou outra nós vamos pegar o celular primeiro. Antigamente eu era assim, meus irmãos. Eu pegava o celular primeiro, né? Hoje em dia é muito difícil é muito difícil mesmo, viu, meus irmãos, né? Hoje em dia eu acordo, vou orar. Eu acordo, vou orar. Claro, nós erramos, nós somos pecadores. Um dia ou outro a pessoa vai esquecer de orar e vai pegar o celular. Porque nós somos pecadores, nós erramos, né, meus irmãos? Então, o que eu tinha para passar foi isso hoje, meus irmãos. Eu espero ter ajudado muitas pessoas, né? Meus irmãos, você que está passando depressão, você que está ansiedade, está matando, né? Os problemas, cheio de problema, meus irmãos, Jesus Cristo é maior que tudo isso daí. Então, entrega sua vida para Jesus. Comece a examinar a palavra do Senhor mais, ore mais, e vocês vão ver que tudo isso daí, né, vai passar. Vocês vão ver. E depois vocês vão estar aí pregando o evangelho do Senhor. Olha que maravilhoso, né, meus irmãos? Então, Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. E até a próxima oração. Deus abençoe e um abraço.